Ainda sobre a situação do coronavírus no interior de São Paulo, a região metropolitana de Campinas apresentou entre os dias 24 e 30 de maio 38 novas mortes por Covid-19, um aumento de quase 40% em relação à semana anterior. O avanço acelerado da pandemia na região acontece em meio à possibilidade de flexibilização das medidas de isolamento social baseadas no anúncio da quarentena inteligente do estado de São Paulo. O professor e economista do Observatório PUC Campinas, Paulo Oliveira, coordenou um estudo que mostra as implicações de uma reabertura gradual da região nesse momento. É com ele que a gente conversa agora. Paulo Oliveira, economista do Observatório da PUC Campinas, bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Adriana. Professor, quais são então os principais pontos que a análise do Observatório levantou com relação a esse aumento de casos na região metropolitana de Campinas, ao mesmo tempo em que se pensa já na região na flexibilização? Quantos municípios, aí são 41 na região, já registraram ocorrências ou mortes? É o seguinte, Adriana, a quarentena inteligente do estado, ela está focada na divisão dos departamentos regionais de saúde, né? E o Departamento Regional de Saúde de Campinas tem hoje 41 municípios. O nosso estudo está focado nas cidades da região metropolitana de Campinas, a RMC. E aí a gente tem um recorte menor de municípios, que são 20 municípios. Tá. E daí já surge um ponto interessante, tá? O recorte que a gente tem feito no Observatório da PUC Campinas, ele prioriza a perspectiva econômica do território, né? As cidades da região metropolitana de Campinas são muito mais integradas do que as cidades do Departamento Regional de Saúde de Campinas, tá? Certo. E o senhor tem essas informações de quantos desses municípios, dos 41 municípios, já registraram ocorrências ou mortes? Parece que pouquíssimos deles não registraram ainda mortes, né? E a taxa dos hospitais da rede municipal também, segundo os estudos, já ultrapassa 90%. A gente está falando da ocupação em leitos de UTI. Exato. Especificamente para a RMC, são poucos municípios, 5 municípios, que não divulgaram mortes até a semana passada. A gente tem seguido o calendário do Ministério da Saúde, que é também uma convenção internacional, de recortar as semanas com fim no sábado e início no domingo. Então, esses dados que estão no relatório são dados da semana epidemiológica anterior. E até a semana anterior, até o dia 30, nós não tínhamos mortes em todos os municípios da região metropolitana de Campinas. Mas esse quadro está mudando o tempo todo. Hoje mesmo a gente teve mortes no município de Morungaba, que devem aparecer para o informativo da semana que vem. Então, e esse aumento é preocupante, né? 40% para a região metropolitana de Campinas. A gente sai de uma taxa de 23 para uma taxa de 38 mortes numa semana. Ao mesmo tempo que a curva de contágio, ela cresce de forma exponencial, como estamos vendo aí na tela, né? E estamos na pior semana desde o início da pandemia aqui na região metropolitana de Campinas. Isso preocupa, porque esse dado vem exatamente no contexto, né, de possível flexibilização da quarentena ou do isolamento social para as cidades do interior de São Paulo. Repito, o recorte que foi feito pelo Estado, a quarentena inteligente, é um recorte pelas regiões de saúde. E é muito importante, isso a gente tem frisado, tem repetido, considerar as interações econômicas e sociais das regiões, sobretudo das regiões metropolitanas, dada a dinâmica, né, o padrão de consumo, as relações de trabalho que esses municípios apresentam. Certo, e a Secretaria Estadual de Saúde e o Comitê de Contingência do Estado de São Paulo colocaram a região metropolitana de Campinas na fase 2. A gente tem essa informação de que 90% já dos leitos de UTI da rede municipal estariam ocupados. Qual seria o planejamento? Os leitos de hospitais particulares poderiam começar a ser utilizados também, alguns deles, pelo menos que sejam? O senhor tem informações de como estão os leitos na rede particular?
Olha, a gente não tem exatamente as informações, mas o doutor André, que assina essa nota conosco, tem feito bastante ressalvas e bastante alertas aí a respeito da ocupação de leitos, né? O que a gente sabe é que os leitos de UTI dedicados à Covid na região estão praticamente lotados, né? Em Campinas, a gente viu que a Unicamp mesmo divulgou praticamente 100% dos leitos ocupados para Covid, o que vai forçar, né, com que o serviço de saúde passe a utilizar leitos de UTI que estavam anteriormente dedicados a outras doenças, né? Isso é um estágio grave do avanço da doença, e a própria quarentena do Estado de São Paulo, né, prevê ali em algumas partes da nota que foi divulgada que para as cidades pensarem em nova flexibilização do isolamento social, algumas condições teriam que ser atendidas, né? Quais condições? 14 dias, se eu não me engano, de queda consistente no número de casos e mortes e também um certo percentual de leitos disponíveis para atender a população. E esse não é o caso da região metropolitana de Campinas. Embora tenhamos sido classificados na fase 2, a fase laranja, né? Os governos municipais deveriam se preocupar também com essas estatísticas antes de pensar a flexibilização que seria permitida para a fase 2, né? E mais importante que isso, pensar de forma coletiva, porque esses municípios não são isolados, né? Sobretudo as regiões metropolitanas têm uma dinâmica de interação no dia a dia muito grande, fluxo de pessoas muito grande. Uma decisão em Campinas pode afetar toda a região metropolitana e toda a região de saúde de Campinas, né? São efeitos que a gente chamaria de externalidades que podem ser bastante negativas para municípios menores, que inclusive tenham menos estrutura de saúde, né? As pessoas podem vir para Campinas e levar o vírus para os seus municípios, tá? É preocupante mesmo a situação e, tendo em vista o estudo, na opinião do senhor, então, professor, deveria estar acontecendo, pelo menos em alguns dos municípios, aí o sistema, talvez o de lockdown, chamado fechamento total, ou um isolamento geral, isolamento vertical. Qual seria o melhor método para ser aplicado agora na região metropolitana de Campinas? Olha, talvez os especialistas de saúde poderiam falar melhor sobre esse assunto, mas a minha opinião particular é que a iniciativa do Estado em recortar as regiões de forma heterogênea, né, de forma a permitir que se faça políticas de isolamento heterogênea, é uma atitude bem-vinda, né? Eu não acho que o Estado todo, assim como a política nacional, ela não tem que ser transversal. Há uma heterogeneidade no território que pode ser usada a favor, né, do balanceamento dos efeitos na saúde e na economia. Então, cada região poderia pensar dentro do planejamento do Estado, né, até onde vai a interconexão dos municípios e sentar, de fato, com os outros prefeitos, né, embora esteja a alçada dos prefeitos, ou seja, no nível de município, tomar essas decisões, mas tentar e discutir e pensar como uma decisão num ponto pode influenciar o nível, o estágio da pandemia nos outros pontos. Então, o isolamento, falar em isolamento vertical ou isolamento lockdown, eu não sei se é a discussão mais coerente nesse momento. A discussão deveria ser qual é o nível de isolamento necessário para cada território e fazer isso de forma isolada. Agora, não adianta fazer lockdown num município da região e não fazer lockdown em Campinas, por exemplo. Esse descasamento de níveis de isolamento social que é o mais grave, né? E se acontecer superlotação nos hospitais, os pacientes devem começar a ser encaminhados para outros municípios, outras cidades. Isso pode acabar gerando um efeito dominó, levando a superlotação para outros locais também? Exatamente isso. É possível fazer o referenciamento para leitos dentro da mesma região de saúde, né? Mas ainda assim, como estamos no contexto de crescimento dos casos na região metropolitana, há uma preocupação dos médicos com o efeito
de uma possível flexibilização, que aqui em Campinas foi anunciada semana passada e depois foi postergada, mas que teria, até o momento, os anúncios que a Prefeitura tem feito, indicam que essa flexibilização ocorreria a partir do dia 8. Né? Então, é preocupante porque a gente não sabe qual vai ser o efeito, o impacto real dessa flexibilização, abertura do comércio, de atividades imobiliárias e algumas outras atividades, na pressão que isso vai fazer sobre os leitos. Então, nem mesmo considerando todos os leitos da região, estamos num nível seguro para pensar que o referenciamento teria algum impacto positivo. Um outro ponto importante, Adriana, é que a comunicação entre os municípios é importante, inclusive na fase de estabelecer os protocolos para as atividades de comércio. Né? Se tem um protocolo apresentado e aceito pela Prefeitura de Campinas para o funcionamento do comércio, seria desejável que esse protocolo fosse o mesmo nas cidades da região, dada essa conexão que eu já mencionei para vocês. Certo, então agora com essa possível reabertura, mesmo que gradual, inicial ainda, a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de junho, quais são as principais preocupações? Porque os municípios também, as pessoas vão começar a transitar ainda mais entre um município e outro, né? Uhum. Sim, do ponto de vista da economia, a preocupação é justamente essa. Por entender as relações de produção, a preocupação é que você tenha um aumento de casos no geral, de todos os municípios da região, mesmo que quem faça a flexibilização seja só o município de Campinas. Por ser um polo regional, isso vai impactar com certeza no número de casos de toda a região metropolitana. Isso é uma primeira preocupação. E a segunda mesmo sem a abertura, embora os índices de isolamento a gente saiba estão abaixo do esperado, né? A gente tem acompanhado isso também. Mas a flexibilização tende a reduzir ainda mais esse nível de isolamento, e aí, como a ciência tem mostrado, o que se sabe até agora é que esse vírus é um vírus que se espalha pelo contato, né? Então, é lógico pensar que quanto mais você aproxima as pessoas, quanto mais você faz as pessoas circularem, a gente deve ver o crescimento dessa curva de maneira exponencial. Se numa semana, sem flexibilização, a gente tem mais de 800 casos por uma semana, como a curva mostra, seguramente num contexto de não isolamento social e talvez não fiscalização, porque a própria fiscalização do cumprimento dos protocolos é complicada, né? A gente tem aqui relatos, casos de atividades funcionando clandestinamente e você não tem efetivo para controlar isso. Campinas tem, eu posso te dizer isso porque eu vivenciei isso, eu vi isso acontecendo, tem academias e tem salões de beleza abertos, né? Isso, teoricamente, não deveria estar acontecendo porque o decreto de flexibilização ainda não foi publicado, não está em vigor e não inclui essas atividades. Isso tem acontecido. Então, mesmo no contexto de isolamento, você tem problemas desse tipo, né? Tem um problema de fiscalização. Como vai se fiscalizar a implementação dos protocolos, né? Num contexto onde você começa a flexibilizar? E uma preocupação é essa, né? Você flexibiliza parcialmente, mas é muito difícil segurar isso parcialmente sem algum controle, sem alguma capacidade de fiscalização. Sim, e o estudo do observatório prova quase que matematicamente o perigo agora dessa reabertura, mesmo que gradual, a gente volta a falar a partir do próximo dia 8, lembrando que a fase laranja permite a reabertura de shopping centers, todos de forma limitada, é claro, comércio de rua, serviços em gerais, e continua proibida a abertura de bares, restaurantes para consumo local, salões de beleza, barbearias, academias de esporte e outras atividades que possam gerar aglomerações. Tá, então aceso aqui o sinal vermelho, obrigada por trazer as informações, ficou aqui no nosso espaço, no nosso bate-papo o alerta, fica o convite também para o senhor voltar a conversar com a gente na próxima semana, nos próximos dias. A gente conversou com o professor e economista do Observatório da PUC em São Paulo, professor Paulo Oliveira, obrigada, viu, pelas informações, parabéns pelo estudo, valeu por compartilhar e boa quarta-feira para você aí na região metropolitana de Campinas. Obrigado, para você também. Valeu, muito obrigada.